Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esta noite de estudos e de atendimento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima, pelo nosso canal YouTube. Nós estamos iniciando a nossa reunião desta noite, sempre confiantes na paz do Mestre Jesus, que esteja conosco, que esteja em nosso ambiente. Nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a nossa prece inicial, mas antes vamos ouvir a página de preparação que será lida pela nossa irmã Isilda. Em seguida faremos a nossa prece. Boa noite a todos, meus irmãos. A página é do livro Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Mensagem de companheiro. Se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não só negue o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio para evitar a queda iminente? Compadeces-te dos enfermos e dos famintos e reparas com eles as migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma, que caminham na terra em penúria do coração. Reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, nos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosas embutidas na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos e no desespero dos que revolvem as cinzas procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram na morte. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrimas, e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os vistes pelas lentes da fama, carregam dificuldades e provações, mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras. Para repelir as que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te deis a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado. Estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura. Testemunha a convicção espírita no regozijo ou no sofrimento. E oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos, em trabalho e paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro, em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em prece e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Muita paz a todos. Então, meus irmãos, que possamos neste momento unir os nossos pensamentos, em primeiro lugar agradecendo a Deus pela oportunidade desta noite, por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome do Cristo, buscando assim o aprendizado, o conhecimento, mas também
buscando o alívio para as nossas dores, as boas vibrações que vão nos ajudar em nosso dia a dia. Pedimos assim o amparo e a proteção necessária para cada um aqui presente, encarnados, e também para os nossos companheiros desencarnados que estão conosco. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja aqueles que não poderão estar nesta noite, onde quer que se encontrem. Receba também o nosso abraço e as boas vibrações que ora nos envolvem. Pedimos o amparo e a proteção aos irmãos que farão o trabalho do passe à distância, para que cada um faça o melhor. Dê o melhor de si para que cada irmão possa sair um pouco melhor do que aqui chegou. Pedimos também, Senhor, que ampare e proteja a nossa irmã Eliceia, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados, confiantes e que a mensagem possa nos ajudar a superar as nossas dificuldades. E assim, mestre amigo, sempre confiantes na sua misericórdia, com a sua permissão, que possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é Infortúnios Ocultos. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Com a nossa irmã Eliceia. Que tenhamos uma boa noite e bons estudos a todos. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que nós possamos, nesse momento, com a proteção de Jesus, fazermos um bom estudo, que possamos, com esse estudo, refletirmos, levarmos para o nosso dia a dia aquilo que conseguirmos. Então, hoje nós vamos falar, sobre infortúnios ocultos, que está no item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse item 4, ele vem falar exatamente desses infortúnios, que nos estão despercebidos. Sabemos, por isso ele é oculto. Então, primeiro vamos ver o significado de infortúnios. Na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, ele fala que é um acontecimento, fatos infelizes, que sucede a alguém ou um grupo de pessoas. Que são calamidades, coisas que acontecem assim, de um modo geral ou apenas com uma pessoa. Dentro da visão espírita, Kardec vem nos dizer que infortúnios são os sofrimentos que passam despercebidos nos lares sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda ou que estão impedidos de fazê-los. Podem estar em leitos de dores, São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir pela assistência. Isso aqui, Kardec vem nos falar no primeiro parágrafo desse capítulo, do item 4. Quando ele diz que as grandes calamidades, que são enchentes, derramamento de terra, de morros, pessoas soterradas, pessoas desabrigadas, nós somos tocados, pelo sentimento que nos emociona e nos impulsiona a fazer a caridade, que é mandar para lugares que eles determinam roupas, calçados, alimentos não perecíveis, água. Então, essas calamidades são grandes que estão aos nossos olhos. Porém, existem aquelas calamidades que são milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Como uma pessoa que está no leito de dor, que mora sozinha, que não pode se movimentar, que precisa de alguém ir lá para fazer um curativo, alguém para ir lá dar um banho no leito. Então, são milhares de pessoas que passam
Por isso, sem se queixarem, esses infortúnios discretos e ocultos, né, que eu já falei antes, é que a nossa generosidade tem que saber descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Por favor, vem me ajudar a dar um banho. Por favor, vem me ajudar. Não. Então, que a gente tem que procurar, às vezes até mesmo, tem uma companheira, mas que não tem condições, são idosos. Então, que a gente tem que saber, né, com a nossa generosidade, com a nossa força de vontade, chegar até eles para ajudar. Então, no livro Estudo e Viva, né, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, eles nos dá, assim, alguns exemplos que eu vou falar rapidamente, né, para nós termos uma noção. Ele diz que, do ponto de vista moral, há bastantes infortúnios escondidos, em toda parte, né, em vários ambientes. Existem aflições que são inesperadas e ocultas. E o pranto está surgindo ocultamente. Quer dizer, muita gente que chora calado, muita gente que não pede ajuda, muita gente que não consegue pedir ajuda, e que nós temos, com a nossa generosidade, né, a nossa vontade de ajudar, fazer a caridade, conseguir detectar quem está precisando de ajuda, né? Quem está próximo de nós, pode ser dentro da nossa família, o nosso vizinho, um amigo, que às vezes não tem coragem nem de dizer o que está passando. E que nós, por conhecermos aquele amigo, o nosso vizinho, a nossa família, fulano, o que está acontecendo? Eu posso ajudar em alguma coisa? Então, a gente tem que saber ter essa delicadeza para poder ajudar, né? Então ele diz que são muitas desilusões, moléstias, revoltas, desalentos, né? E que são circunstâncias exteriores, né? Porém, nós não conseguimos, às vezes, estar até na nossa, vamos dizer assim, na nossa frente, mas não conseguimos detectar, não conseguimos observar direito, porque não são coisas que nos chamam muita atenção, né? Famílias decepcionadas com parentes queridos, jovens agoniados na frustração de um casamento que não deu certo, né? Pai fustigado pela doença incurável de um filho, mãe ansiosa pela reconciliação de um pai que deixou ela com seus filhos e sumiu, e ela não dá conta de cuidar daquelas crianças, né? Pessoas com deficiências que nos passa despercebido. Às vezes nós não percebemos uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, que quando é uma deficiência no corpo físico a gente percebe, mas quando é uma sutileza de uma outra deficiência, né, de visual, auditiva, né, nós não percebemos. Então, nós temos que ter a delicadeza de perceber essas coisas, né, ser mais atentos, né. É uma viúva atormentada porque falta as coisas dentro do seu lar para suprir as suas necessidades. Um cônjuge que não confia mais na companheira que viveu há 20 anos. Então, são muitos transtornos, né? Até mesmo fala de um homem que sofre com a sua consciência pesada por erros do passado e querendo acertar no futuro. Chefe enfermo de família numerosa que está desempregado. E fala até mesmo de uma pessoa que não determina, aparentemente ela está normal, mas está sofrendo em tramas obsessivas. Então, olha como nós temos que ter, né, a sutileza, a delicadeza, a generosidade de perceber isso tudo. Então, no outro parágrafo, Kardec, ele vem nos contar uma história que vai nos fazer entender melhor esses infortúnios e essa caridade que é feita ocultamente, né? Os infortúnios ocultos e a caridade discreta, vamos dizer assim. Ele diz que, primeiro ele começa assim, vou ler algumas coisas porque o texto é grande, porém o conteúdo da história que quero passar é para que possamos entender melhor.
Ele diz assim: quem é esta mulher? Ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidada, que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida. Veja bem, uma mulher com ar distinto. Então já sabe que aquela mulher tem condições. Porém, ela vai com um traje simples e leva a filha com ela. Vamos ver. Ela entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida ela já é conhecida, pois que ao entrar eles a saúdam respeitosamente. Então ela entra num lugar aonde tem pessoas que já a conhecem e já tem respeito por ela. Aí pergunta, aonde ela vai? Ela sobe e vai até, vamos dizer assim, um telhado, ou seja, né, um sobrado, que era, vamos dizer, que eu imagino, pelo que ele conta aqui, seria um local que era uma cobertura, né, um terraço, e que eles foram transformados para habitar essa família que não tinha, vamos dizer, onde morar. Então ela sobe até esse telhado, né? Que ele aqui fala que é uma mansarda, que é um telhado transformado em habitação. Onde lá mora uma família cercada de crianças. Ele não diz quantas crianças tem. Quando ela chega, ela traz uma alegria imensa naqueles rostinhos emagrecidos. Olha como ela era querida quando ela chegava, né? E que ela vai acalmar ali todas as dores, né? Ela traz o que eles necessitam, principalmente condimentado de meigas palavras de consolação. Olha só, ela vai levar o consolo, ela vai levar a esperança, ela vai levar alegria. Olha quanta coisa boa ela leva além do material, né? Então, isso faz com que seus protegidos, que não são mendicâncias, quer dizer, eles não pedem, né? Eles não ficam na rua pedindo esmola, né? Fazer com que eles aceitem esses benefícios sem corar, sem vergonha, né? O pai deles está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho, que aqui também não diz o que a mãe faz. De repente a mãe faz um artesanato, de repente a mãe faz um docinho e as maiorzinhos vão vender, né? Mas isso não provém a necessidade da família, né? Então, graças a essa boa senhora, aquelas pobres crianças não sentem mais frio, não sentem fome, vão para a escola agasalhados. E para a menorzinha, que precisa ainda do leite materno, não vale secar o leite, né? Ela vai continuar amamentando porque ela está alimentada. E se alguma criança fica doente, ela vai providenciar o necessário para que aquelas crianças fiquem boas, né? Ela vai dar o medicamento, ou ela vai dar atenção mesmo hospitalar, né? A boa dama os cuida com aquele material que naquele momento eles estão precisando, né? Que é além do que ela já dá. Quando ela sai dali, ela vai aonde? Ao hospital, aonde o pai está internado e leva um reconforto ao pai, tranquiliza, falando para ele que a família dele está amparada, para que ele fique tranquilo, né? Que até ele sair do hospital e voltar a trabalhar, ou dependendo, até depois ela continua, eles estão amparados, né? Aí quando ela sai no canto, Kardec coloca aqui no canto da rua, tem uma carruagem, que é um armazém, porque ela sai dali e ela vai para outros lugares, aonde ela dá assistência também, onde são os protegidos, ele coloca que são protegidos dela, né? E isso ela faz durante o dia inteiro. Então, não lhe pergunta aqueles que ela ajuda que crença professam, né? Não quer saber se eles são católicos, se são evangélicos, se são protestantes, não quer saber se são judeus,
Não, né? Ela ajuda sem saber. Por que ela faz isso? Porque ela considera, né? Ela já sabe o que é o amor ao próximo e que aqueles que necessitam são seus irmãos, irmãos em Cristo, filho de um único Deus. Ela já tem essa consciência, ela já olha o próximo como seu irmão. E quando ela, onde ela mora, pergunta aqui, não sei, qual é o seu nome? Também não sei, só que por aqueles infelizes, vou falar a palavra que é o que está no texto, que ela ajuda, seu nome é Anjo da Consolação. E à noite, ela recebe muitas bênçãos de preces que são feitas para ela ao Pai Celeste. Ela recebe, né, esse concerto de bênçãos que Kardec coloca aqui ao Pai, por esses que ela ajudou, católicos, judeus, protestantes, que todos a bendizem. E por que o traje singelo? Pergunta, né? Faz uma pergunta aqui. Por que o traje singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Se ela chegasse numa casa, né, onde as pessoas são miseráveis, com os trajes maltrapilhos, pobres, né, que vivem precariamente com seu luxo, ela ia insultar, né? E por que faz a filha acompanhá-la? Para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência. E a mocinha quer também fazer a caridade, porém a mãe diz para ela um ensinamento, né? Que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Se eu te passar a mão, alguma coisa, para que dê a outro, sou eu que estou dando. Que mérito você tem? Então, não é justo. Quando visitamos doentes, tu me ajudas a tratá-los. Dispensar cuidados, uma parte do seu tempo com os doentes, também é dar alguma coisa. Aí sim, é dar de si, né? Para ajudar aos doentes. Não te parece bastante isso, minha filha? Aprende a fazer obras com as suas próprias mãos. Confecciona roupinhas para as crianças. Aí, desse modo, sim, você está dando alguma coisa de ti. Então, assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha com seus exemplos para a prática da caridade, das virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita? Que importa? Importa que ela faz a caridade, né? Então, nesse texto, nos mostra, né? Nessa história, nesse textozinho, né? Ele nos mostra o quê? Que é uma característica da caridade, né? Então, primeiramente, é a humildade. Quando ela vai com aqueles trajes simples, né? Que essa humildade é que nos leva a fazer o bem. Quando somos humildes, temos a humildade, conseguimos enxergar a dor do outro, né? E vamos, com humildade, ajudar para que não humilhe a quem está recebendo o benefício. A espontaneidade, ela era espontânea, ela tinha vontade de fazer o bem. Então, ela fazia com espontaneidade. A discrição, ela não queria ser reconhecida por ninguém. Então, ela era discreta para não chamar a atenção. O desinteresse, que é fazer o bem sem esperar nada em troca. Esse era o desinteresse que ela tinha. Ela não esperava que ela fosse recebida nada daquilo que ela fazia. E o amor ao próximo, que é o que Jesus, que eu já comentei antes, que Jesus nos ensina, né? Fazer com amor aquilo que gostaríamos que nos fizesse, se colocando sempre no lugar do outro. Então, sempre com o amor na frente, a gente enxergar
o que o outro necessita e falar o que eu gostaria que fizesse comigo neste momento. Então, ela não pergunta, como eu já falei, a crença, ela faz a caridade, né? Como Jesus, a verdadeira caridade, como Jesus nos ensina, não quer saber quem é, de onde vem, que crença professa, porque todos nós somos filhos de um único Deus, somos todos irmãos, né? Então, ela também não queria que em casa ninguém soubesse o que ela fazia. Ninguém soubesse o que ela fazia. Por quê? Porque Jesus nos ensina, né? E ela seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. Dar com a esquerda de modo que a direita não venha saber. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação. Então, a caridade não consiste apenas na doação de bens. Os cuidados que nós temos também com outras pessoas, né? Curar de um doente, ouvir uma palavra, dar uma palavra de consolo, tudo isso também é dar alguma coisa de nós, né? Dar alguma coisa de nós. Então, ela não queria nem que em casa soubesse o que ela fazia, né? Em casa é a mulher com uma posição que o mundo exige, ou seja, ela tem uma condição, né? Ela tem uma carruagem, ela tem uma vida, ela é uma pessoa de posses, porém ela quer ser ignorada, né? Então, ela não queria ser reconhecida por ninguém, né? Que ela tivesse reconhecimento de ninguém. A única coisa que ela queria, né, é a certeza que ela estava agindo conforme a vontade de Deus e a sua consciência tranquila por ela estar fazendo a vontade do Pai e seguindo os ensinamentos de Jesus. Por quê? Nós vamos ver lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E qual é a resposta? Uma única palavra: Jesus. Então, ela procurava seguir todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que veio aí, é o nosso guia e modelo, e que nós temos que tentar, aos pouquinhos, que não é fácil, seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, né? Então, como eu falei, ela não queria que em casa ninguém soubesse, não precisava, né? Que ninguém soubesse o que ela fazia. Porém, um dia, bate na porta dela também uma mocinha, daquelas que ela atendia, vendendo alguma coisa que ela tinha fabricado, né? Não diz aqui qual é o tipo de trabalho também, se é um artesanato, se era um doce, não sei. Então bate e ela reconhece aquela mulher bem vestida. Quando ela ia abrir a boca para falar alguma coisa, ela reconheceu a sua benfeitora e a mulher diz para ela: silêncio, não digas a ninguém. Falava assim Jesus, né? Fazer a caridade sem olhar a quem, sem ostentação e ocultamente. Por isso ele fala da mão, né? Não dá a mão de esquerda e deixar a direita ficar sabendo o que você está fazendo. Então, é isso que agora, para finalizar, né? Assim, o nosso estudo, que nós possamos, assim, ficar refletindo depois. Eu vou também ler aqui um trechinho, né, do livro Estudo Viva, já no finalzinho, né, que ele diz assim: nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai na alma, né? Então ele fala para nós que repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências com os quais se convive. Nós não precisamos nem com aqueles
que convivemos, né, mostrar que nós fazemos a caridade. Tem gente que faz e chega e fala, não é porque eu quero me gabar, não, mas eu fiz isso assim, assim. Não, nem isso. Nós não precisamos mostrar aquilo de bom que a gente faz, né? E isso que ele vem aqui, que não diz qual é o espírito, porque são os dois, né? Emmanuel e André Luiz, que fala sobre esse texto. Então, ele fala que nós não precisamos, nem para aqueles que nós convivemos, falar aquilo que nós fazemos. Que nós temos que continuar perdoando, ajudando silenciosamente, desinteressadamente, e de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto sendo possível. Então, nós temos que ter essa generosidade, essa percepção, essa condição, vamos dizer assim, que quando a gente quer ajudar, né? Como eu já falei no início, perceber aquela pessoa que está passando por aquele infortúnio, aquela necessidade e precisa de ajuda. Então a gente se prontifica em ajudar, sem querer aparecer, sem mostrar, fazer de uma maneira delicada, porque a caridade ela é silenciosa, ela é humilde, ela é simples, para que a pessoa não se sinta humilhada naquilo que ela está sendo ajudada, né? Porque realmente é muito constrangedor para uma pessoa, às vezes, que está passando por certas necessidades, a gente demonstrar, né, que a gente está dando dinheiro, que a gente está ajudando. Não, há várias maneiras que a gente pode ajudar dentro da família, da nossa própria família, diante dos nossos amigos, né? Aquilo que a gente pode ajudar e auxiliar sem humilhar. Então, vamos assim, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, pedindo a Deus que nos ampare, que nós possamos assim perceber esses infortúnios ocultos e da maneira que a gente puder auxiliar e tiver ao nosso alcance, nós possamos assim auxiliar aqueles irmãos mais necessitados. Sempre lembrando que a caridade, ela é simples. Então, nós temos que ser simples no falar, simples nos vestir, para que não humilhe aquela pessoa que está precisando. Aquela que está no leito de dor, né? Que não tem ninguém por ela, idosos, dentro da nossa própria família, diante dos nossos amigos. Quantos amigos nós temos aí que não tem coragem de falar o que está passando, mas que nós, com a nossa generosidade e tendo a intimidade com aquele amigo, podemos perguntar, se ele quiser falar, podemos ajudar, e se nós ficarmos sabendo até por terceiros que aquela pessoa está passando determinada coisa, nós possamos ajudar e nem precisa dizer por que estamos ajudando. É assim que a gente tem que proceder, meus irmãos. E é isso que Jesus quer, é isso que Deus, nosso Pai, espera de nós, e que nós possamos realmente conseguir, né, pedindo a proteção dos amigos espirituais, dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, perceber essas pessoas que estão passando por esses infortúnios ocultos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite, uma semana tranquila, abençoada de paz, e que Deus nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção, que assim seja. Boa noite a todos. Bem, meus irmãos, terminado os nossos estudos, vamos fazer a nossa oração final para que possamos passar a segunda parte com a aplicação do passe magnético à distância. E assim, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo
aos bons espíritos pelo amparo recebido. Agradecemos a nossa irmã que nos trouxe os estudos desta noite e que possamos passar a nossa segunda parte com as bênçãos, com o amparo de Jesus, com o amparo dos bons espíritos. E assim, mestre amigo, que possamos então finalizar a nossa reunião, que todos possam ter uma semana de paz, de tranquilidade. Pedimos a todos que possam se sentar confortavelmente, aguardando o término da música que tocará ao fundo, que nesses momentos serão os momentos onde receberemos as boas vibrações. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz, que assim seja.